Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em nosso passo a passo de crochê vou fazer este modelo de bico em carreira única. Ele é fácil de fazer, tem um tamanho médio, fica ótimo para utilizar em panos de prato e toalhas. Para fazer esta amostra utilizei uma linha Contex 295 e uma agulha 1,75 mm. Para começar, pegue a linha que vem do novelo e amarre na barra do tecido, desta forma. Depois puxe e prenda. Faça agora 3 correntinhas. Meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Faça novamente 3 correntinhas. Meça a distância na barra do tecido e faça mais um ponto baixo alongado. Aqui vamos formando pequenos espaços do caseado. 3 correntinhas e faça mais um ponto baixo alongado. 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Assim você deverá fazer por toda a extensão do seu tecido. Você deverá fazer aqui então 6 espaços destes do caseado. Veja aqui, já tenho 6 feito. Agora, para prosseguir, faça 4 correntinhas. Vire o trabalho. Pegue sobre este ponto baixo alongado e faça um ponto baixo. Assim se formará uma pequena argolinha. Depois, faça 3 correntinhas, pegue sobre o próximo ponto baixo alongado e prenda com um ponto baixo. Agora vire o trabalho novamente. E estas correntinhas aqui já vamos considerar como um ponto alto. Dê uma laçada e dentro desta argolinha que se formou, comece a trabalhar pontos altos. Aqui você deverá fazer mais 9 pontos altos. Com aquelas correntinhas do início, deverá totalizar 10 pontos altos dentro desta pequena argolinha. Veja, já tenho os 10 pontos altos dentro da argolinha feito. Agora, para prosseguir, dê uma laçada, passe a agulha pela frente deste último ponto baixo alongado da barra do tecido e faça um ponto alto. Meça a distância deste ponto na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado para prender desta forma, veja. Agora, para prosseguir, faça 3 correntinhas e meça a distância na barra do tecido, depois faça um ponto baixo alongado. Agora faça uma correntinha e vire o trabalho novamente. Dê uma laçada. Sobre o primeiro ponto alto, faça um ponto alto. Veja, essas correntinhas aqui é da parte do caseado. Veja onde está o primeiro ponto alto e sobre ele faça outro ponto alto. Agora faça uma correntinha e faça mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha de espaçamento e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto que está na base da carreira anterior. Assim você deverá fazer por toda esta carreira aqui. É um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior com uma correntinha de espaçamento. Ao total, você deverá ter 10 pontos altos, assim como na carreira anterior. Aqui a diferença é esta correntinha que fica de espaçamento. Faça a última correntinha e veja onde está o último ponto. Faça o último ponto alto.
Agora, para finalizar, conte se você tem os 10 pontos altos, faça a última correntinha e prenda com um ponto baixo sobre o próximo ponto baixo alongado que tem na barra do tecido. Para prosseguir agora, faça um ponto baixíssimo sobre cada correntinha da carreira anterior do caseado. Quando estiver em cima deste ponto baixo alongado, vire o trabalho. Faça uma correntinha, dê uma laçada, veja, localize o primeiro espaço entre os pontos. Não é este que está no caseado, é o próximo. Trabalhe um ponto alto e 3 correntinhas neste espaço. Depois, faça um segundo ponto alto, ainda dentro deste mesmo espaço para formar um V. Depois, dê a laçada, pule um espaço e no próximo trabalhe um ponto alto, 3 correntinhas e novamente um ponto alto. Assim se formará o segundo V. Dê a laçada, pule um espaço, no próximo trabalhe novamente o V, fazendo um ponto alto, 3 correntinhas e novamente um ponto alto. Dê a laçada, pule um espaço, no próximo faça um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Assim você fará por toda esta carreira aqui até totalizar 5 destes pequenos Vs. Quando você tiver todos feitos, faça uma correntinha, dê uma laçada, pegue este ponto que está preso na barra do tecido e faça um ponto alto. Meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Assim, mais uma carreira está pronta. Veja, aqui você deve ter 5 desses pequenos V. Confira para depois prosseguir fazendo. Agora, para continuar, faça 3 correntinhas. Meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Faça uma correntinha, vire o trabalho. Dê uma laçada e dentro deste V, trabalhe 3 pontos altos. Agora faça 3 correntinhas e dentro deste mesmo espaço trabalhe mais 3 pontos altos. Aqui se formará um pequeno V, um pouco maior do que o V da carreira anterior. Veja, agora dê a laçada e já localize o próximo V que você fez da carreira anterior. Trabalhe 3 pontos altos. Agora 3 correntinhas e ainda 3 pontos altos dentro deste mesmo espaço. Veja então como está formando esses pequenos leques. Você terá no final desta carreira aqui 5 destes leques como fizemos até aqui. Aqui já estão todos feitos. Total de 5. Depois faça uma correntinha e prenda com um ponto baixo sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Vamos agora fazer a última carreira. Trabalhe 3 correntinhas, pegue neste primeiro ponto baixo que está preso na barra do tecido, faça um ponto baixo. Veja, agora vire o trabalho. Dê a laçada e dentro deste espaço de correntinhas do leque, trabalhe em sequência 10 pontos altos. Assim se formará aquele leque, que é a última carreira do nosso trabalho. Não há espaçamento entre os pontos, apenas faça 10 pontos altos. Depois que tiver todos estes pontos feitos,
Pegue entre os leques neste espaço aqui e faça um ponto baixo. Dê uma laçada e já pule para o próximo espaço. Trabalhe 10 pontos altos. Veja então, você deve fazer assim dentro de cada leque, 10 pontos altos, e organize as linhas para que elas não fiquem cruzadas quando fizer o ponto. Isso deixa o trabalho mais bonito. Quando finalizar, faça a última correntinha, dê uma laçada, pegue neste ponto baixo preso na barra do tecido e faça um ponto alto. Meça a distância na barra do tecido e faça o último ponto baixo alongado. Veja que o trabalho já está finalizado. Para prosseguir fazendo o próximo leque, você deve iniciar fazendo 6 espaços do caseado, assim como nós fizemos no início do vídeo. Sempre que terminar um motivo, você logo inicia fazendo 6 espaços do caseado, depois 4 correntinhas, vira o trabalho e já faz a parte central com 10 pontos altos. É sempre igual, aqui onde estou mostrando é onde terminou o próximo motivo. Depois faça 6 pontos do caseado, espaços do caseado, como estou mostrando aqui, e já reinicie essa parte central. Se você sentir dificuldade, depois que fizer os 6 espaços do caseado, volte o vídeo e veja como esse primeiro bico foi feito. Todos os outros você deverá fazer igual. Eu espero que você tenha gostado deste modelo de hoje. Muito obrigada por nos ter assistido. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.